O que fazer para captar mais alunos de personal e chegar assim num faturamento entre 5 e 10 mil por mês? É sobre isso que eu vou falar nessa live que está começando agora. Então, sejam muito bem-vindos. Estou começando agora a quarta e penúltima live de aquecimento para a semana do Personal de Idosos, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer entre os dias 26 e 30 de maio. Então, na próxima segunda-feira começa o nosso evento. E, gente, a semana do Personal de Idosos, como você sabe, é um evento onde eu ensino profissionais de educação física a terem um faturamento entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Então, serão 3 aulas entre essas datas, mais precisamente nos dias 26, 28 e 30 de maio. E nesses dias eu vou trazer diversos conteúdos que são relevantes para quem quer se tornar um personal trainer de idosos. Vou falar de conteúdos técnicos, como avaliação física para uma pessoa dessa faixa etária, programação de treino, exercícios específicos, progressões, mas também vou falar sobre gestão de carreira, né? E também sobre marketing, sobre vendas. Afinal, nós precisamos vender para ter, sim, um faturamento. Muito bem, vocês sabem que vocês já podem se inscrever para esse evento. É muito simples, basta vocês clicarem no link que está lá na nossa bio. Então vocês vão clicar no link, ele direciona vocês para uma página de inscrição, onde vocês vão colocar apenas o nome e o e-mail de vocês. Simples assim, é muito fácil de fazer essa inscrição. Vocês podem também entrar na nossa comunidade do WhatsApp. E é legal de estar na comunidade porque tem várias pessoas, vários colegas de profissão que têm o mesmo objetivo, né? Que daqui a pouco têm interesses em comum. Então, lá dentro da comunidade também eu vou colocando informações em primeira mão sobre o evento do dia 26, tá? Então vale muito a pena estar lá dentro. Gente, para quem não me conhece ainda, é muito prazer. Eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Além disso, sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos em Porto Alegre e sou um personal trainer de idosos há 19 anos. Isso aí, minha gente. Nessa live de hoje, então, essa live é bem importante, tá? Eu vou falar sobre uma das maiores dificuldades que muitos personagens têm, que é o de captar mais alunos. Então, se vocês fazem parte desse time que tem dificuldades, que não consegue engrenar na carreira, né? Fiquem comigo até o final do vídeo, porque eu vou trazer algumas ideias de como que vocês podem fazer para conseguir captar. Claro que eu vou falar muito mais sobre isso lá na semana do Personal de Idosos. Inclusive, lá eu vou ensinar para vocês uma das minhas estratégias de venda, uma das que eu mais utilizo aí para conseguir captar mais alunos, beleza? Vamos lá, gente, vamos lá. Muitas vezes essa dificuldade do personal trainer em conseguir captar mais alunos se dá pelo fato dele simplesmente não vender o seu trabalho, né? E agora eu até pergunto para vocês aí, quem de vocês, por um acaso, já teve alguma aula sobre isso que eu estou falando na faculdade? Vocês tiveram alguma aula sobre empreendedorismo? Ou alguma vivência, alguma experiência? Se tiver alguma aula que ensinasse vocês a vender o trabalho de vocês? Ou então, sobre como se posicionar no mercado de trabalho? Em algum momento vocês tiveram isso? Pois é, eu não sei vocês, tá? Mas eu nunca tive essa vivência na faculdade, na minha graduação. E vou dizer, nem na pós-graduação, nas duas que eu fiz. Nunca foi falado sobre isso. Então,
eu tive que ir atrás desse conhecimento, porque eu senti em um certo momento que eu precisava disso. Então eu fui obrigado a correr atrás, né? E caso vocês também não tenham passado por isso, não se culpem, não se culpem, tá? Porque isso é normal. Mas também não dá para ficar se abraçando nisso para justificar o fato de que vocês não conseguem aluno. Porque sabe o que é isso? Sabe como é que se chama isso? Isso é procrastinar. Ou seja, vocês vão criando obstáculos, dizendo que porque eu não aprendi na faculdade a vender, agora eu não sei vender. Bom, mas não é bem assim, né? Você sabe o que é procrastinar, né? Sabe quando um aluno de vocês, ele mata a aula, ou ele inventa uma desculpinha meio furada para não treinar, porque ele não tá afim? Isso é procrastinar. Então vocês vão estar fazendo a mesma coisa que os alunos de vocês fazem e vocês condenam. Só que nesse caso aqui, para vocês que são personagens que precisam de faturamento e de aluno, acaba sendo um tiro no pé, né? Porque vocês perdem a possibilidade de estar ganhando mais. Então, acho que não é muito válido isso, né? Então, minha gente, a primeira mensagem que eu quero deixar nesta live de hoje é que vocês precisam ter atitude. Uma atitude semelhante à qual eu tive quando eu pensei que, na verdade, eu precisaria de um conhecimento fora da área. Aí eu fui atrás. Mas vocês nem se preocupem, vocês não precisam fazer isso, tá? Que lá na semana do personal de idosos, eu vou falar isso para vocês. Eu trago na semana do personal de idosos a minha experiência de técnica, né, de graduação, de pós, de projetos que eu passei dentro da faculdade com idosos, mas também eu trago a minha vivência prática, de 11 anos como empreendedor, de 19 anos como personal de idosos, de dia a dia, de academia, de ir na casa do aluno. Então eu trago toda essa experiência para vocês, né? Inclusive essa experiência sobre vendas, que eu tive que correr atrás, tá? Então, vocês não podem ficar esperando os alunos brotarem do nada, porque isso não vai acontecer. São vocês que devem ir ao encontro deles, tá? Afinal, como é que os alunos, os possíveis clientes de vocês vão achar vocês? Como é que eles vão fazer isso? Né? É como, vou fazer uma analogia aqui, é como se vocês abrissem uma loja e mantivessem as portas fechadas. Então imaginem vocês têm uma loja linda, maravilhosa, com excelentes produtos, né? Produtos raríssimos, caros, enfim, maravilhoso. Só que a porta está fechada. Como é que vocês vão vender os produtos que vocês têm? Vocês conseguem entender aonde que eu quero chegar? Pois é. Então, o primeiro passo para vocês conseguirem vender o trabalho de vocês é ter atitude para vender, tá? E, gente, vamos lá, vamos combinar. Sem mimimi, né? Ai, eu não sei vender. Gente, quem disse que eu sabia vender? Falei para vocês agora, eu tive que ir atrás. Nunca vendi nada na minha vida, mas diante da necessidade, eu tive que ir atrás, né? Ah, não sabe vender? Então vamos aprender. Vamos aprender. Ninguém nasceu sabendo. Vocês já nasceram sabendo dar aula de, sei lá, educação física, musculação, enfim. Não. Vocês aprenderam, fizeram uma graduação. Mesma coisa. Como também tem muita gente que diz, mas se for para vender tem que ter rede social, mas eu não gosto de aparecer em rede social. Olha, vou falar para vocês. Eu, antes da educação física, de fazer a graduação de educação física, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia falar na frente de outras pessoas.
Eu era muito envergonhado, eu era muito tímido, né? E aí eu costumo brincar com meus colegas da educação física aqui, que depois que eu entrei na graduação, né, depois que eu me formei, eu acabei perdendo a vergonha. E eu me transformei num sem vergonha. É uma brincadeira, né, obviamente. Mas até me lembro de uma cena que aconteceu, acho que era o primeiro semestre ainda. A gente tinha uma cadeira que era de ritmos, que era obrigatório fazer. E, gente, pelo amor de Deus, gente, eu para dançar na frente de todo mundo, ter que mostrar uma coreografia, olha, foi um dos piores dias da minha vida, né? E mais porque a gente era bicho, né? Bicho é aquele do primeiro semestre. Então, o restante da faculdade se juntava lá na sala de apresentação para, obviamente, ver os bichos passarem vergonha, o pessoal do primeiro semestre. Mas eu estava morrendo quase na frente deles. Mas eu tive que passar por isso. Eu tive que aprender. Isso foi muito bom para mim. Foi um aprendizado muito bom, apesar de todas as dificuldades. Tá? Se vocês forem dar uma olhada na página do Instagram aqui da Ativa, vocês vão ver que tem as publicações, as primeiras publicações, né? E, gente, você tem que ver, é completamente diferente do que é hoje, né? Eu extremamente nervoso, né? Gaguejando, a qualidade é completamente inferior ao que a gente faz hoje, mas isso a gente vai aprendendo, né? Então eu até nem tirei o conteúdo de lá, justamente para vocês verem isso e ver que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Todo mundo passa por dificuldades, né? E hoje em dia eu tô aqui, ó, fazendo live para vocês. Nunca imaginei que eu ia falar na frente de uma turma, na frente de pessoas. E hoje estou aqui fazendo live. Até quando a gente começou essa ideia da Ativa Clube, vocês sabem que é eu e o Lucas, né? Somos dois colegas, né, de faculdade, e o Lucas também fez especialização em gerontologia. E aí, gente, quando a gente abriu a Ativa aqui, a gente teve que dividir as nossas funções. Um ia ficar responsável por toda a parte administrativa do negócio, por trás das câmeras, né, fazendo edição de vídeo, publicações, tá, toda aquela parafernália de coisa que tem para fazer. E o outro ia ter que dar a cara a tapa, ia ter que estar na frente da câmera, como eu estou agora. E eu encarei esse desafio. Eu sendo o mais envergonhado, entre eu e ele, eu sou o mais envergonhado. E encarei. E aí tô até hoje aí. Claro que tem muita coisa que para melhorar, que vai evoluindo, mas é isso aí, né? Outra coisa eu quero lembrar vocês aqui, uma coisa que eu sempre falo também, né? Que nós, personagens, nós somos como uma empresa, né? O personal não é a sua própria empresa. Só que acontece, as empresas, principalmente empresas grandes, elas estão divididas em vários setores. Em cada setor tem o responsável pelo setor. Só que o personal não. O personal administra, organiza todos os setores da sua empresa. Mas ele tem que passar por todos os setores. Ele tem que ter um conhecimento mínimo, razoável, de todos os setores para ele poder se destacar. E para que ele consiga vender, né? Afinal, o que acontece com uma empresa quando ela não vende? Ela quebra. Ela quebra. Então é a mesma coisa. Então o personal tem que saber vender, né? Senão, não vai ter alunos. Senão, não vai ter faturamento, tá? Falar de um erro comum que acontece com alguns personagens, né, que não têm esse hábito de vender, enfim, para os alunos. Um erro que é clássico é o personal vender treino. Ou seja, ao invés dele vender a transformação que ele gera para o seu cliente, ele tenta vender aula. Aula na academia, aula na casa do aluno, né? Ele vende aula de musculação. Então, o idoso, gente, ele não compra
ele não compra o supino 3 de 10. O idoso, ele não compra o treino da musculação. Ele não é isso que ele quer. O idoso, ele não compra o personal na promoção. O idoso, ele compra segurança. O idoso, ele compra independência. Ele compra bem-estar. Sabe mais o que o idoso compra? O evitar quedas e o evitar hospitais. É isso que o idoso compra. Ele não quer saber o treino, o que vocês vão fazer com ele na aula. Ele quer o resultado. Ele quer a transformação. Esse é o jeito certo de vender para uma pessoa idosa. Fica a dica, hein? Lá na Semana do Personal eu vou falar muito mais sobre esses detalhes que fazem a diferença. Querem mais um erro? Quando vocês recebem a ligação, o contato, o WhatsApp de alguma pessoa interessada no trabalho de vocês. Aí a pessoa pergunta, mas como é que funciona o teu trabalho? Quanto que é o teu trabalho? E aí o personal responde simplesmente assim, a minha hora-aula é X, eu atendo no lugar onde ficar melhor para você. Acabou o assunto. Gente, como é que vai vender simplesmente passando o preço do seu trabalho? Não faz o menor sentido. Agora, no momento em que você explica o seu trabalho, explica qual é o tipo de método que você utiliza para gerar a transformação que o aluno precisa, muda completamente a história. Mais uma dica de venda, principalmente para pessoas idosas, obviamente. Aprendam a escutar o que a pessoa tem para falar primeiro. Então, quando a pessoa liga para você, não é só para você passar o preço, é para você entender a necessidade que ela tem, o porquê que ela está querendo se exercitar, e aí você vai propor o seu trabalho para ela. Então você tem que valorizar o teu trabalho personal. Dessa maneira, você demonstra mais profissionalismo, mais organização e pode cobrar por um valor mais alto também. Mas claro que depois tem que entregar isso que você promete, tá? Então é diferente. Olha o tipo de abordagem que a gente deve fazer com uma pessoa idosa, tá? Agora, gente, que eu tô dando essas dicas, relembrando essas coisas para muita gente que talvez já tenha escutado isso de mim, o próximo passo que vocês devem dar, né, é de terem estratégias de venda. Tem que ter estratégia, tem que ter alternativas para vocês conseguirem vender para os alunos, né? E existem inúmeras estratégias de venda que levam vocês até os clientes. Claro, eu vou falar mais sobre isso também lá na Semana do Personal, tá? Mas eu, por exemplo, atualmente, eu trabalho com 10 estratégias de venda. 10 estratégias de venda, tá? Porque o que acontece? Se vocês não tiverem estratégias de venda, só existe uma forma de vocês conseguirem captar mais alunos de personal. Vocês conseguem imaginar que forma é essa? Se vocês não têm nenhuma estratégia de venda, vocês nem vão atrás das pessoas para captar alunos, qual é a única maneira de vocês conseguirem ter mais alunos de personal? Pensem aí. Vou dizer para vocês, tá? A única maneira que vocês têm para conseguir mais alunos é através do boca a boca, da indicação. É a única maneira. Só que um personal trainer que quer ter um faturamento maior, entre 5 e 10 mil por mês, ele não pode ficar dependendo só de indicação. Não pode. Como é que se fala? É como a gente sair para pescar e esperar que os peixes pulem dentro do barco, né? Só que isso não vai acontecer. Somos nós, personagens, que temos que jogar a isca.
para tentar pescar os peixes. O peixe não vai pular sozinho para dentro do barco. Tá? E outra, né? Para que vocês sejam indicados, não é tão simples assim também. Para isso, primeiro vocês precisam entregar um trabalho qualificado para aquelas pessoas que vocês já atendem. Vocês precisam passar confiança para os alunos de vocês, tá? Senão ele não indica vocês. Aliás, ele não indica e daqui a pouco até ele larga vocês, tá? Outro ponto, estava lembrando aqui, vocês precisam ter alunos, né? Para poderem ser indicados por eles. Então, quem nem tem aluno de personal, daqui a pouco não vai conseguir nem indicação, obviamente, não vai conseguir, porque não tem aluno para indicar. Aluno que indique, né? Então, isso é fato, né? Já que eu falei aqui em trabalho qualificado, vou falar de um outro ponto que ajuda bastante nessa questão de captação de alunos, que é conhecimento, né? Porque quanto mais conhecimento vocês têm sobre um público específico, maiores são as chances de vocês reterem esses alunos. E com isso, aí sim, vocês vão conseguir mais indicações. Já falei muito sobre isso, falo diariamente aqui, vocês já me ouviram falar muito sobre direcionamento. Direcionar os atendimentos a um público específico, né? Não atender exclusivamente, é diferente. Estou falando aqui de imagem, a imagem que vocês têm que passar para as pessoas, tá? No momento em que as pessoas reconhecem vocês como profissionais especializados em um público específico, crescem muito as chances delas acreditarem no trabalho de vocês. Pô, vocês são especializados, vocês só estudam sobre esse público, obviamente que vocês vão passar muito mais confiança para essas pessoas, tá? Gosto de fazer aqui uma analogia para vocês refletirem também. Pegar aí os meninos aí, os homens, as mulheres também, mulheres que jogam futebol, tá? Vocês costumam jogar futebol com tênis tradicional ou de chuteira? Chuteira, né? Por quê? Porque elas são específicas, são voltadas para o futebol. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. As meninas, os meninos também, que jogam beach tênis. Vocês jogam beach tênis com uma raquete de tênis? Não, né? Vocês jogam com uma raquete de beach tênis, porque ela é específica para isso. Se bater com uma raquete de tênis naquela bolinha, não vai dar certo. Pode ser uma comparação chula essa que eu esteja fazendo aqui, mas é justamente para mostrar para vocês o quanto vale ser especializado. Tá? Mas aqui tem um detalhe também que eu falo muito na página, né? Que não adianta nada também vocês serem especializados, serem muito bons tecnicamente, né? Mas não divulgarem o trabalho de vocês. Porque daí, aquilo que eu falei para vocês, não tem venda. Ninguém vai saber que vocês têm esse conhecimento, que vocês são especializados, tá? Então, gente, mais uma vez vou dizer aqui, vocês devem ter atitude. Vocês devem ir atrás dos alunos e não esperar os alunos virem atrás de vocês. E mais, para continuar captando mais alunos de personal, né? Vocês precisam ter consistência e persistir utilizando as estratégias de venda. Não é porque eu usei uma estratégia de venda, não deu certo, vou abandonar, vou largar. Não é assim, tá? A consistência faz com que vocês nunca sejam esquecidos, né? E vocês assim fiquem na memória de quem acompanha vocês. Então, por isso que rede social, por exemplo, se você tem uma página na rede social, você tem que ficar alimentando ela diariamente. Porque o nome de vocês vai sendo fixado cada vez mais na cabeça das pessoas. Vocês sabem há quantos anos eu estou no meio digital?
4 anos vai fazer. 4 anos. Busquem depois lá as minhas primeiras publicações, que nem eu falei para vocês antes. Vocês vão ver. Comecei de uma maneira com, sei lá, 100 seguidores, que eram conhecidos meus, que eram colegas, que eram familiares, e hoje a gente está aí chegando a 24 mil praticamente, né? E não que eu goste de falar de número assim, até acho que não é um número tão expressivo, só que os 24 mil que estão aqui dentro tem uma diferença. Eles são, na sua grande maioria, profissionais de educação física. Não tem seguidor comprado, não tem seguidores que são de outras áreas, a não ser fisioterapeutas, que tem bastante também. Mas são todos profissionais de educação física. Isso é ter uma audiência qualificada. E isso me serve. Não estou preocupado com o número, estou preocupado com quem me segue. Isso sim, a qualidade de quem segue. Tá? Tem um outro detalhe só que eu queria relembrar aqui vocês, né? Algumas coisas que eu falei lá na primeira live de aquecimento. Oportunidade, né, gente? Falei muito de crescimento populacional de idosos no nosso país. Aumento da expectativa de vida. Falei também que o idoso, ele precisa de um atendimento diferenciado, tá? E ele investe nisso porque é a saúde dele que está em jogo. Então ele treina em função da saúde, não da estética, né? E mais, dei todas as vantagens de se trabalhar com o público idoso e no final ainda falei que existe pouca concorrência. São poucos os personagens que são especializados em pessoas idosas atualmente, tá? A tendência é de crescer, porque uma hora vai cair a ficha, né? Diante de tanta informação que a gente vê hoje de crescimento populacional, número de idosos dentro de academia e precisando de atendimento específico, uma hora vai cair a ficha. Então se liguem. Eu não precisa cair a ficha para vocês, eu estou mostrando isso aqui para vocês. Tem pesquisa do Colégio Americano de Medicina do Esporte falando há 3 anos consecutivos que o público idoso é o que mais cresce, é o que mais necessita de personal. Aí não é o Guilherme que está falando. Outra coisa, já ouviram falar da economia prateada? Já ouviram falar nesse termo? Economia prateada. Eu peguei até um trechinho aqui de uma matéria do Sebrae, tá? Que explica o que é a economia prateada. Olhem só. A economia prateada, que engloba a produção e consumo de produtos e serviços direcionados à população com mais de 50 anos, movimenta 2 trilhões por ano no Brasil. Esse mercado representa um crescimento significativo com previsão de aumentar para 3,8 trilhões em 20 anos, correspondendo a 35% do consumo total. A geração prateada, que inclui as pessoas com mais de 60 anos, já representa 15% da população brasileira e deve dobrar até 2050, o que impulsiona o crescimento dessa economia prateada. Então, minha gente, vocês querem ganhar bem, querem ser valorizados, ter segurança para trabalhar com pessoas idosas? Então vamos lá, não fiquem esperando as coisas acontecerem, né? Vocês têm que ir atrás, gente. Se qualifiquem, se organizem. Vocês têm tudo nas mãos. Vocês têm a oportunidade agora que muita gente ainda não percebeu. Tá? Então, se vocês não se inscreveram ainda para o evento da semana que vem, se inscrevam. O evento é gratuito e nele, como eu disse, eu vou trazer muitas informações que vão ajudar vocês a ter esse faturamento de 5 a 10 mil por mês, sendo personagens de idosos, tendo segurança para prescrever um treino para um aluno idoso, né? E tendo também estratégias de venda para conseguir captar mais alunos de personal. Lembrando, gente, que as inscrições são gratuitas, né? Como eu falei, e para se inscrever, basta vocês clicarem no link que está lá na bio. Né? Clica no link, o link direciona vocês para a página de inscrição, vocês colocam apenas o nome e o e-mail de vocês. Simples assim, beleza? Estou chegando ao final aqui da nossa 4ª live de aquecimento. Amanhã, gente, amanhã é a última live, então, e vai ser num horário diferente. Vai ser às 8h30 da manhã.
E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre retenção, né? Falei sobre captação hoje. Outra coisa que caminha junto com a captação é a retenção. E a retenção é importantíssima porque ela traz estabilidade financeira para o personal, o que é um problema para muita gente também, certo? Então espero vocês amanhã às 8h30 da manhã aqui no canal da Ativa com a última live de aquecimento para a semana do personal de idosos, tá bom? Agradeço a participação de todo mundo e vejo vocês amanhã. Até lá!